A chuva batia na janela da cozinha como punhos furiosos. Fiquei ali, paralisada, observando a água escorrer pelo vidro enquanto suas palavras ecoavam na minha cabeça. Você sempre foi um fardo, Clary. Sempre. A caneca de café escorregou das minhas mãos trêmulas. Espatifou-se no chão de mármore. O mesmo mármore que ele insistira que não podíamos comprar quando o escolhi, 3 anos atrás. O mesmo mármore para o qual, de alguma forma, ele conseguirá dinheiro depois que o peguei com o celular encostado no ouvido à meia-noite, sussurrando promessas para alguém que não era eu. Mas não olhei para os pedaços quebrados. Mantive os olhos nele, neste homem que eu amei por 8 anos, casado por 5. Este homem que estava em nossa cozinha, vestindo seu uniforme impecável de avião, suas listras de capitão brilhando sob a luz forte do teto, olhando para mim como se eu fosse algo que ele tivesse raspado do sapato. E então sorri. Não porque estivesse feliz, não porque estivesse arrasada. Sorri porque, 3 horas antes, finalmente abri o envelope pardo que estava na nossa caixa de correio havia 2 semanas. Aquele endereçado a mim, não a ele. Aquele que ele interceptava todos os dias ao voltar dos voos. Aquele que continha fotos. Tem alguma coisa engraçada nisso, Clary? Sua voz era fria como gelo, o mesmo tom que usava com passageiros difíceis. Você ouviu o que eu disse? Eu o ouvi perfeitamente. Mas o que ele não sabia, o que ele não tinha como saber, era que eu andava ouvindo muitas coisas ultimamente. Coisas que ele achava que tinha escondido. Coisas que ele achava que eu era burra demais, dependente demais, um fardo grande demais para descobrir. Eu ouvi você, eu disse baixinho, sem perder o sorriso. Eu ouvi cada palavra. O trovão ribombava lá fora e, por um instante, vi algo cintilar em seu rosto. Incerteza, talvez até medo. Ele deveria estar com medo, porque, enquanto pensava estar desferindo o golpe final no nosso casamento, eu já estava 10 passos à frente. E amanhã de manhã, o capitão Philip Torres iria aprender exatamente o que era perder tudo. Tudo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. Você está linda esta noite, disse Philip, ajeitando a gravata no espelho do corredor. Seu reflexo sorriu de volta para mim. Aquele mesmo sorriso encantador que me fez apaixonar por ele durante um voo atrasado de Denver, 5 anos atrás. Alisei meu vestido preto, o mesmo que ele tinha me dado de aniversário no mês passado. Obrigada. Tem certeza de que não se importa que eu vá hoje à noite? Sei que esses eventos da companhia aérea são basicamente trabalho. Ele se virou e me puxou para perto, com as mãos quentes na minha cintura. Claro, eu quero você aí. Você é minha esposa. O jantar trimestral da empresa estava sendo realizado no Marriott, no centro da cidade. Ao entrarmos no salão de baile, reconheci vários rostos de eventos anteriores. Lá estavam Miriam, chefe de recursos humanos, com seu marido, Tom, e Charlene, uma das comissárias de bordo sênior, rindo alto perto do bar. Mas foi a mulher que eu não reconheci que me chamou a atenção. Ela era deslumbrante, alta, loira, usando um vestido vermelho. Ela estava perto do estande da companhia aérea, conversando com o diretor regional. O que me deu um frio na barriga não foi a beleza dela. Foi a rigidez de todo o corpo de Philip ao vê-la. Quem é esse? Perguntei casualmente, seguindo seu olhar. Quem é quem? Mas sua voz era muito leve, muito forçada. A mulher de vermelho, perto do balcão. Ele olhou de novo e deu de ombros. Não faço ideia. Provavelmente alguém da empresa. Mas eu observei observá-la pelo resto da noite. E eu a observei observá-lo de volta. Você está quieto, disse Philip enquanto dirigíamos para casa. As luzes da cidade passavam borradas pela minha janela, refletindo meu crescente desconforto. Só pensando. Sobre o quê? Nada importante. Virei-me para observar seu perfil sob a luz do painel. Como foi sua viagem a Fênix na semana passada? Você parecia estressado quando voltou. Suas mãos apertaram o volante. O mesmo de sempre.
Passageiros difíceis, atrasos por causa do tempo. Você sabe como é. Mas eu não sabia como era porque, 3 meses atrás, ele parou de me contar sobre seus voos, parou de reclamar sobre clientes rudes ou de compartilhar histórias engraçadas sobre sua tripulação, parou de falar comigo sobre qualquer coisa que importasse. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o escritório terminar alguns papéis. Fui para a cama sozinha, olhando para o teto e tentando ignorar o som abafado da sua conversa telefônica que ecoava pelo corredor. Foi nessa noite que comecei a prestar atenção nas coisas que eu vinha escolhendo não ver. O primeiro sinal real veio 2 semanas depois. Eu estava lavando roupa quando encontrei o recibo no bolso da calça do uniforme dele. Jantar no La Bernardine, um restaurante tão caro que eu só tinha visto em revistas. 2 pessoas, uma garrafa de vinho que custou $300. A data era da sua última viagem a Fênix. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para o fino pedaço de papel. Estávamos juntos havia 8 anos, e Philip nunca tinha me levado a um lugar tão chique. Quando mencionei que queria experimentar no nosso aniversário no ano passado, ele riu e disse que precisávamos ser mais práticos com dinheiro. Sentei-me na beira da cama, o recibo queimando na palma da minha mão como evidência de algo que eu não estava pronta para nomear. Claire, você está em casa? Sua voz ecoou escada acima. Enfiei o recibo na gaveta da cômoda e respondi: só estou terminando de lavar roupa. Mas quando ele apareceu na porta, seu sorriso não alcançou os olhos. Encontrou algo interessante? A pergunta era casual. Casual demais. Só o de sempre. Papel de chiclete, trocados. Levantei uma caneta. Isto. O alívio passou pelo seu rosto tão rapidamente que quase não percebi. Naquela noite, no jantar, testei as águas. Charlene mencionou que estão contratando para a Rota de Fênix. Disse que a tripulação gosta muito desses voos. O garfo de Philip parou a meio caminho da boca. Charlene fala demais. Ela disse que as escalas são mais longas lá. Mais tempo para explorar a cidade. É só trabalho, Clary. Nada de emocionante. Mas o celular dele vibrou, e eu vi seus olhos se voltarem rapidamente para a tela. Vi seu rosto mudar. Vi-o se afastar da mesa e resmungar algo sobre precisar atender aquela ligação. Sentei-me sozinha na sala de jantar, mexendo na minha massa, e percebi que meu marido havia se tornado um estranho. Nas semanas seguintes, os sinais se multiplicaram como um câncer se espalhando pela nossa vida juntos. Ele começou a se exercitar mais, passando horas na academia depois dos voos. Uma nova colônia apareceu em sua cômoda. Ele comprou roupas novas, caras, e quando eu elogiava uma camisa particularmente bonita, ele dizia que era uma camisa velha que eu, por algum motivo, nunca tinha reparado. Ele parou de me alcançar na cama, parou de me dar beijos de despedida pela manhã. Quando eu tentava puxar assunto, suas respostas eram curtas, distraídas. Você está bem? Perguntei a ele uma noite, enquanto ele olhava para o celular em vez do filme que deveríamos estar assistindo juntos. Tudo bem. Por quê? Você parece distante ultimamente. Ele então ergueu os olhos e, por um instante, vi algo frio em seus olhos. Não estou distante. Estou cansado. Este trabalho é exigente, Clary. Nem todo mundo consegue ficar em casa o dia todo. Eu trabalhava meio período em uma livraria local, mas reduzi meu horário quando Philip foi promovido a capitão. Ele disse que não precisávamos da renda extra, que queria que eu tivesse mais flexibilidade. Agora, aparentemente, isso me deixou preguiçoso. Eu também trabalho, respondi baixinho. 20 horas por semana arrumando livros. Ele voltou a atenção para o celular. Não é exatamente estressante. Olhei para ele. Aquele homem que costumava me dizer o quanto tinha orgulho do meu trabalho. Que costumava dizer que a livraria tinha sorte de ter alguém que realmente se importasse com literatura. Quando você se tornou tão cruel? Ele nem olhou para cima. Não sou cruel. Sou realista. Naquela noite, deitei-me na cama, ouvindo-o respirar ao meu lado, e tomei uma decisão. Eu ia descobrir o que estava acontecendo com o meu casamento. Eu ia descobrir quem o estava destruindo. O nome dela era Amanda Shah. Levei 3 semanas de trabalho investigativo e cuidadoso para juntar as peças. Mas, assim que descobri o nome dela,
Todo o resto se encaixou como peças de dominó. Ela não era da área corporativa. Era esposa de Marvin Shaw, o maior investidor da companhia aérea. O mesmo Marvin Shaw que estivera nos voos de Philip para Fênix nos últimos 4 meses. O mesmo Marvin Shaw cujos jantares de negócios Philip frequentava. Só que Marvin Shaw não estivera nesses jantares. Amanda, sim. Encontrei a conta dela no Instagram primeiro. Foto após foto de restaurantes caros, hotéis de luxo, assentos de primeira classe em aviões. E em 3 dessas fotos, quase invisível ao fundo ou refletido nas janelas, estava meu marido. Meu estômago embrulhou enquanto eu percorria os meses da vida dela, vendo lugares que reconheci dos extratos do cartão de crédito de Philip, restaurantes que ele alegou serem jantares da tripulação, hotéis onde ele disse que a companhia aérea havia reservado noites extras para ele devido a atrasos devido ao clima. Mas foi a publicação mais recente dela que me fez congelar. Uma foto da mão de uma mulher usando uma pulseira de diamantes. A legenda dizia: quando alguém especial mostra o quanto você significa para ela. Às vezes, os melhores relacionamentos começam como amizades. #gratidão, #novos começos. Eu já tinha visto aquela pulseira antes. Philip estava olhando para ela em um site de joias 3 semanas atrás, alegando que estava procurando um possível presente para o aniversário da irmã. O aniversário da irmã só seria em dezembro. Tirei print de tudo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia usar o celular. Então, criei uma conta falsa no Instagram e comecei a segui-la mais de perto. As mensagens começaram a aparecer 2 dias depois. Não suas postagens públicas, mas seus stories do Instagram, aqueles que desapareciam depois de 24 horas. Fotos de buquês sem legenda. Uma foto de taças de champanhe com as palavras "a celebrando novos capítulos". Uma foto de janelas de avião com o comentário: minha vista favorita ultimamente. E então aquela que me destruiu completamente. Uma foto de 2 asas de capitão de avião presas a um travesseiro de hotel com a legenda: ele vai deixá-la em breve. Só precisa de mais tempo para resolver a logística. Eu posso esperar. O que temos vale a pena esperar. Fiquei olhando para aquela imagem até meus olhos arderem, até a foto ficar borrada em meio às lágrimas. Aquelas eram as asas de Philip. Eu mesma as prendi no paletó do uniforme dele no dia da cerimônia de promoção. O homem com quem eu havia comemorado, o homem de quem eu tinha orgulho, o homem com quem eu havia construído uma vida, estava planejando me deixar. E não só planejava me deixar, como também estava discutindo a logística com a amante como se eu fosse um problema de negócios a ser resolvido. Também tirei um print dessa história, mesmo com o meu dedo mal conseguindo tocar a tela de tanta raiva. Mas eu ainda não tinha terminado de investigar. Nem de longe. Contratei um investigador particular na manhã seguinte. O nome dele era Vincent Price, sem parentesco com o ator, ele me garantiu com um sorriso cansado, e seu escritório cheirava a café velho e decepção. Mas seus olhos eram aguçados, e quando lhe mostrei as fotos que havia coletado, ele assentiu como se já tivesse visto aquela história 1000 vezes. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Ele perguntou, tomando notas em um bloco de notas. Não tenho certeza. Talvez 4 meses. Foi aí que o comportamento dele começou a mudar. E você quer que eu documente tudo? Fotos, locais, registros financeiros? Minha garganta estava apertada. Tudo. Senhora Torres, preciso perguntar. O que a senhora pretende fazer com essa informação? Se está pensando em divórcio, saiba que, neste estado, ainda não sei o que estou planejando. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Só preciso saber a verdade. Toda ela. Ele estudou meu rosto por um longo momento e assentiu. Vou precisar de no mínimo 2 semanas. Talvez mais, se eles estiverem tomando cuidado. Eles não estão sendo tão cuidadosos, eu disse, pensando nos stories do Instagram da Amanda. Ela acha que isso é uma história de amor. A expressão de Vincent se obscureceu. Eles sempre fazem isso. Enquanto esperava pelo relatório, investiguei por conta própria. Comecei a analisar nossos registros financeiros com mais cuidado, procurando padrões que eu não havia percebido antes. O que encontrei fez minhas mãos tremerem de raiva. Philip não estava apenas levando Amanda para jantares caros.
Ele estava pagando por tudo: seus tratamentos de spa, suas compras, suas escapadas de fim de semana para lugares que, segundo ele, eram conferências de trabalho. Mas pior do que o dinheiro que ele gastou foi o dinheiro que ele escondeu. Tínhamos 3 contas conjuntas e uma conta que deveria ser nossa poupança para emergências. Só que a conta poupança para emergências agora tinha $12.000 a menos do que deveria. Dinheiro que havia sido movimentado em pequenas parcelas nos últimos meses, transferido para uma conta que eu não reconheci. Liguei para o banco. Sinto muito, Senhora Torres, mas não posso lhe dar informações sobre contas que não estão em seu nome. Mas o dinheiro veio das nossas economias conjuntas. Devo conseguir descobrir para onde foi. Eu entendo sua frustração, mas a política bancária. Desliguei e fiquei olhando para o extrato em minhas mãos. Philip vinha sistematicamente drenando nossas economias para financiar seu caso, e eu não conseguia nem descobrir para onde o dinheiro tinha ido. Foi então que percebi que não se tratava apenas de outra mulher. Tratava-se do meu futuro inteiro sendo roubado de mim. Liguei para Vincent. Preciso que você acelere essa investigação, disse eu quando ele atendeu. E preciso que você verifique os registros financeiros também. Contas bancárias, cartões de crédito, tudo. Isso vai custar mais. Não me importa quanto custe. Porque eu estava começando a entender que não se tratava apenas do Philip ter um caso. Tratava-se de ele sistematicamente desmantelar nossa vida juntos, enquanto se certificava de que eu tivesse o mínimo possível quando ele fosse embora. Tratava-se de ele planejar me destruir. Mas o que ele não sabia era que eu também estava prestes a começar a planejar. O relatório de Vincent chegou na manhã de quinta-feira, via correio, enquanto Philip estava em um plantão de 3 dias em Seattle. O envelope pardo era grosso, carregado de evidências que eu não tinha certeza se queria ver. Preparei uma xícara de café, sentei-me à mesa da cozinha e abri. A primeira sessão era de fotografias. Philip e Amanda em restaurantes, de mãos dadas, do outro lado das mesas. Philip e Amanda se beijando do lado de fora de um hotel em Phoenix. Philip e Amanda olhando anéis de noivado pela vitrine de uma joalheria. Anéis de noivado. Minha xícara de café bateu na mesa quando a coloquei sobre ela com as mãos trêmulas. A próxima sessão era pior. Registros financeiros que Vincent de alguma forma acessara, mostrando não apenas as transferências da nossa conta poupança, mas também para onde o dinheiro tinha ido. Philip havia aberto uma conta separada apenas em seu nome e vinha depositando dinheiro lá há 6 meses. Mas, mais do que isso, ele estava usando essa conta para pagar por um apartamento de 1 quarto no centro de Phoenix, alugado em seu nome. Ele não estava apenas tendo um caso. Ele estava construindo uma nova vida. E então cheguei à seção final do relatório, e meu mundo desabou completamente. Vincent havia incluído cópias de mensagens de texto entre Philip e Amanda, obtidas por métodos que decidi não perguntar. Mensagens que datavam de 8 meses, não 4, como eu pensava. Mensagens que revelavam a verdade sobre tudo. Philip, a casa está quase quitada. Assim que eu conseguir que ela assine os papéis do refinanciamento, poderei acessar o patrimônio sem que ela saiba. Amanda, você tem certeza de que ela não vai suspeitar de nada? Philip, a Clary não é exatamente do tipo desconfiada. Ela confia em mim completamente. Sempre confiou. Amanda, e o emprego dela? Ela não vai lutar por pensão alimentícia? Philip, que emprego? Ela trabalha meio período numa livraria. Qualquer advogado veria que ela vive da minha renda há anos. Vou garantir que ela saia parecendo uma interesseira. Amanda, ainda acho que deveríamos esperar até depois do divórcio para oficializar as coisas. Philip, por quê? Ela vai descobrir de qualquer jeito. É melhor arrancar o curativo. Amanda, eu só não quero que ela nos cause problemas. Philip, o que ela vai fazer? Ela não tem dinheiro próprio, nem carreira de verdade, nem influência. Ela depende completamente de mim. Sempre dependeu. Amanda, coitadinha. Ela não tem a mínima ideia, né, Philip? Nenhum. E quando ela descobrir, será tarde demais. Li essas mensagens 4 vezes, e em cada uma delas senti como se alguém estivesse apertando meu coração com um punho. Não era apenas traição.
Era destruição calculada. Philip não tinha se desapaixonado por mim. Ele planejava me arruinar financeiramente enquanto me humilhava publicamente, tudo isso para garantir que eu parecesse a vilã do nosso divórcio. Os papéis do refinanciamento, eu me lembrava deles. Philip os tinha me apresentado 6 semanas antes, dizendo que conseguiríamos uma taxa de juros melhor e reduziríamos nossas prestações mensais. Eu os assinei sem ler as letras miúdas porque confiava nele. Porque eu tinha sido idiota o suficiente para confiar nele. Liguei para Vincent. Quão ruim está? Ele perguntou sem rodeios. Pior do que eu pensava. Minha voz soou vazia, até para mim mesma. Ele está planejando isso há meses. Sinto muito, Senhora Torres. Sei que não era isso que a senhora queria ouvir. Na verdade, eu disse, surpreendendo-me com o quão firme eu parecia, é exatamente o que eu precisava ouvir, porque agora eu sei todo o escopo do que Philip está planejando, e isso significa que eu também posso começar a planejar. Vincent, preciso que você faça mais uma coisa para mim. O que é isso? Preciso que você me ajude a fazer algum dinheiro desaparecer. O problema de ser casada com um piloto de avião é que você aprende a ser autossuficiente. Philip ficava fora 3 ou 4 dias por semana, às vezes mais durante as temporadas mais movimentadas. Eu tinha me acostumado a lidar com as coisas sozinha. Mas o que Philip não sabia era que eu tinha me tornado muito boa em lidar com as coisas sozinha. Enquanto ele pensava que eu estava apenas guardando livros e lendo romances, eu estava, na verdade, aprendendo. Aprendendo sobre investimentos nos livros de finanças que chegavam à loja, aprendendo sobre imóveis com clientes que eram agentes incorporadores, aprendendo sobre negócios com os empreendedores que navegavam em nossa seção de pequenas empresas e, o mais importante, aprendendo sobre tecnologia com Nena, a estudante universitária de 22 anos que trabalhava à noite na livraria. Você quer que eu te ensine o quê? Nena me encarou por cima da tela do laptop, seu cabelo roxo refletindo a luz da tarde. Forense digital. Como recuperar arquivos deletados, rastrear atividades online, esse tipo de coisa. Isso é coisa de gente avançada, Claire. Por que você precisa saber? Ela parou, analisando meu rosto. Ah, me desculpe. Eu nunca tinha contado a Nena sobre Philip, mas ela foi inteligente o suficiente para juntar as peças. Você pode me ensinar ou não? Posso te ensinar algumas noções básicas, mas se você realmente precisar de ajuda séria. Ela hesitou. Meu irmão trabalha com segurança cibernética. Ele me deve um favor. 3 dias depois, eu estava sentado em um Starbucks em frente ao irmão de Nena, Tyler, aprendendo coisas sobre privacidade digital que eu nunca imaginei que precisaria saber. Primeira regra, disse Tyler, deslizando um novo smartphone para mim sobre a mesa: nunca use seus dispositivos normais para nada que você não queira que seja rastreado. Este telefone está limpo, pago em dinheiro, registrado com um nome falso. Isso é legal? Tudo o que estou te ensinando é legal. Se você vai usar legalmente ou não, depende de você. Seus olhos estavam sérios por trás dos óculos de aro fino. Mas se alguém estiver planejando abusar financeiramente de você, você tem todo o direito de se proteger. Nas 2 semanas seguintes, Tyler me ensinou como configurar contas de e-mail não rastreáveis, como acessar informações financeiras que Philip achava que estavam ocultas e, o mais importante, como documentar tudo sem deixar rastros digitais. Enquanto Philip estava em seus voos, eu estava ocupada me tornando alguém que ele não reconheceria. Abri minha própria conta bancária em outro banco com meu nome de solteira e comecei a transferir pequenas quantias de dinheiro da nossa conta corrente conjunta. $20 aqui, $50 ali. Valores pequenos demais para disparar alertas, mas o suficiente para começar a construir minha própria rede de segurança. Fiz cópias de todos os documentos importantes da casa e guardei-as num cofre que Philip não conhecia: certidão de casamento, documentos da hipoteca, apólices de seguro, declarações de imposto de renda, tudo o que eu pudesse precisar. E comecei a gravar conversas. A primeira foi acidental. Eu tinha deixado o celular especial do Tyler na cozinha enquanto preparava o jantar, e ele começou a gravar automaticamente quando Philip ligou para dizer que chegaria atrasado do voo. Desculpa, querida. O tempo nos atrasou em Seattle. Só voltaremos amanhã à tarde. Tudo bem. Eu entendo. Você é o melhor. Não sei o que faria sem você.
A ironia daquela declaração me embrulhou o estômago. Mas o pior foi que eu conseguia ouvir a voz de Amanda ao fundo, e a gravação a captou com clareza. Philip, anda logo. Nossa reserva para o jantar é em 20 minutos. Ele não estava atrasado em Seattle. Estava com ela, provavelmente em Phoenix, mentindo na minha cara enquanto planejava sua nova vida. Mas agora eu tinha provas. Nas 3 semanas seguintes, coletei mais evidências do que Vincent jamais conseguirá reunir. Eu tinha gravações de Philip fazendo planos com Amanda, capturas de tela de mensagens de texto que ele apagou, mas que Tyler me ensinou a recuperar, extratos bancários mostrando o padrão de transferências que ele achava que eu não tinha notado. E o mais importante, eu tinha documentação de cada mentira que ele me contou, cada manipulação que ele usou, cada maneira que ele tentou me fazer sentir pequena e dependente. Porque eu estava começando a perceber que o abuso financeiro era só o começo. Philip vinha me condicionando psicologicamente há meses, me fazendo duvidar do meu valor, da minha inteligência, da minha capacidade de sobreviver sem ele. Ele estava me preparando para aceitar ser destruída. Mas o que ele não contava era que eu tinha passado a vida inteira cercada de histórias. Li milhares de livros, assisti a inúmeros filmes, absorvi narrativas sobre pessoas que lutaram contra adversidades impossíveis. E agora era a hora de escrever a minha própria história. Escolhi o momento com cuidado. Philip tinha acabado de voltar de mais um voo atrasado de Phoenix, embora eu soubesse, pelo Instagram da Amanda, que eles tinham passado 2 dias em um resort de luxo em Sedona. Ele estava de bom humor, provavelmente sob o efeito da adrenalina de viver uma vida dupla. Encontrou-me na cozinha, preparando seu jantar favorito, como eu já havia feito centenas de vezes. Cheira maravilhosamente bem, disse ele, beijando minha bochecha num gesto que parecia lixa na minha pele. Você é incrível. Só estou cuidando do meu marido. Sorri para ele, o mesmo sorriso confiante que eu vinha dando há 8 anos. Tenho sorte de ter você. Sim, eu disse suavemente, você é. Jantamos sem falar de nada importante. Philip me contou histórias inventadas sobre seus voos, e eu fingi acreditar. Perguntei sobre a tripulação, e ele inventou detalhes sobre pessoas que não estavam lá. Foi como assistir a uma aula magistral de enganação. Depois do jantar, ele se serviu de uma taça de vinho e se acomodou em sua poltrona favorita na sala de estar. Eu me aninhei no sofá em frente a ele, como sempre. Philip, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz com o nosso casamento? Ele ergueu os olhos do celular e, por um instante, vi algo cintilar em seu rosto. Culpa e irritação. Tudo desapareceu rápido demais para ser identificado. Que tipo de pergunta é essa? Não sei. Ultimamente, você parece distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Estou bem, Claire. Só estresse do trabalho. Porque se algo estivesse errado, você me contaria, certo? Se houvesse outra pessoa ou se você não estivesse feliz, você seria honesto comigo. Agora, todo o seu corpo ficou tenso. Por que você está me perguntando isso? Às vezes, eu só tenho medo. Medo de não ser o suficiente para você. As palavras saíram exatamente como eu as havia ensaiado. Vulnerável, carente, desesperada. Tudo o que ele vinha me condicionando a sentir. E a resposta dele foi exatamente o que eu esperava. Clary, você está sendo paranoica. Não tem mais ninguém. Estou comprometido com este casamento. Ele disse isso enquanto digitava algo no celular, enquanto mandava uma mensagem para Amanda, provavelmente, pelo sorrisinho que apareceu nos cantos da boca dele. Você tem razão. Me desculpe. Não sei por que estou tão insegura. Está tudo bem. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no meu joelho como se eu fosse um cachorro nervoso. Você só precisa confiar mais em mim. Eu confio completamente em você. Ótimo. Ele voltou para o telefone. Fiquei sentada ali por mais 1 hora, observando-o mentir para mim com cada mensagem de texto que ele enviava, cada sorriso falso que ele lançava em minha direção, cada toque casual que tinha a intenção de me fazer acreditar em um casamento que já tinha acabado em sua mente. E aí, quando ele se levantou para ir dormir, eu fiquei no sofá. Você vem? Em 1 minuto. Quero terminar este capítulo. Não fique acordado até muito tarde. Não vou.
Mas fiquei acordada. Fiquei acordada a noite toda, sentada na nossa sala, contemplando a vida que construímos juntos e me despedindo dela porque amanhã tudo mudaria. Amanhã, Philip Torres iria aprender como é ser destruído por alguém que ele subestimou. Na manhã seguinte, Philip partiu para o que lhe disse ser um rodízio de 2 dias em Denver, mas que eu sabia que era, na verdade, um fim de semana romântico em Napa Valley com Amanda. Eu tinha visto a confirmação da reserva do hotel no e-mail dele, uma conta de e-mail que ele achava que tinha escondido de mim. Assim que o carro dele saiu da garagem, comecei a fazer ligações. A primeira ligação foi para Miriam, do Recursos Humanos da companhia aérea. Claire, que bom ouvir você. Como você está? Estou bem, obrigada. Na verdade, eu queria que você pudesse me ajudar com uma coisa. Estou planejando uma festa surpresa para o 10º aniversário do Philip na companhia aérea no mês que vem, e queria combinar com a agenda dele. Você poderia me dizer em quais voos ele está trabalhando esta semana? Ah, que fofo! Deixa eu ver. Ouvi alguém digitando ao fundo. Na verdade, Claire, o Philip não tem voos marcados esta semana. Ele pediu licença pessoal até sexta-feira. Meu estômago embrulhou, mesmo já esperando por isso. Licença pessoal? Sim, ele fez o pedido há cerca de um mês. Disse que era para uma emergência familiar, certo? A emergência familiar. Forcei minha voz a permanecer firme. Esqueci que ele já tinha arranjado uma folga. Obrigada, Miriam. Sem problemas. E que esposa adorável você é, planejando surpresas como essa. Se ela soubesse que tipo de surpresa eu estava planejando. A segunda ligação foi para o escritório de Marvin Shaw. Indústrias Shaw. Em que posso ajudar? Olá, aqui é Clary Torres. Meu marido, Philip, é um dos pilotos regulares do Capitão Shaw, e eu gostaria de coordenar a programação de um voo futuro. Sinto muito, senhora, mas o Sr. Shaw não viaja em companhias aéreas comerciais. Ele tem jatos particulares. Apertei o telefone com mais força. Jatos particulares? Sim, senhora. Faz mais de 15 anos. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, isso é tudo que eu precisava saber. Então, Philip nunca tinha levado Marvin Shaw de avião para lugar nenhum. Toda a história sobre jantares de negócios e relacionamentos profissionais era mentira desde o início. O terceiro telefonema foi o mais difícil. Mãe? Clary, querida, eu não esperava ter notícias suas hoje. Como estão as coisas? Nada bom, mãe. Nada bom mesmo. Contei tudo a ela sobre o caso, sobre o golpe financeiro, sobre as mensagens de texto planejando minha destruição. Ela ouviu sem interromper e, quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. O que você precisa de mim? Ela finalmente perguntou. Um lugar para ficar. Talvez por algumas semanas, enquanto eu resolvo as coisas. Você pode ficar o tempo que precisar, mas Clary, o que você está planejando fazer? Vou garantir que ele não faça isso com mais ninguém. Cuidado, querida. Não faça nada que possa te machucar. Não vou. Prometo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, não tinha certeza se era verdade. Porque o que eu estava planejando não era mais apenas me proteger. Era sobre justiça. A quarta ligação foi para o Tyler. Está na hora, eu disse quando ele atendeu. Preciso de tudo que conversamos. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Me dê 2 horas. Enquanto esperava por Tyler, comecei os preparativos físicos. Arrumei uma mala com meus pertences mais importantes e a coloquei no carro. Reuni todos os documentos financeiros que estava copiando e os guardei em uma bolsa à prova d'água. Carreguei os 2 celulares, o meu de sempre e o que Tyler me dera, que não podia ser rastreado. E então me sentei diante do computador do Philip e comecei a parte digital do meu plano. Tyler tinha me ensinado como acessar as contas do Philip sem deixar rastros. E o que encontrei lá foi ainda pior do que eu imaginava. Ele não só planejava se divorciar de mim e ficar com tudo, como já havia iniciado o processo. Consultou um advogado. Mandou avaliar nossa casa.
Chegou a redigir um acordo de separação que me deixaria com quase nada, enquanto me retratava como uma mulher manipuladora que vivia do seu sucesso há anos. Mas o mais prejudicial de tudo é que encontrei e-mails entre Philip e Amanda discutindo como me fazer parecer instável durante o processo de divórcio. Philip, se pudermos documentar o comportamento errático, isso apoiará a narrativa de que ela foi emocionalmente manipuladora durante todo o casamento. Amanda, que tipo de comportamento errático? Philip, estou trabalhando nisso. Fazendo-a duvidar de si mesma, isolando-a dos amigos, esse tipo de coisa. Técnicas clássicas de gaslighting. Amanda, isso parece cruel. Philip, é necessário. Se ela for vista como vítima, pode ganhar mais no acordo. Assim, posso retratá-la como problema. Ler aqueles e-mails era como levar repetidas facadas no peito. Philip não tinha apenas se desapaixonado por mim. Ele vinha trabalhando ativamente para destruir minha saúde mental em benefício de sua estratégia jurídica. Mas agora eu tinha provas desse plano. E eu estava prestes a usá-las contra ele. Tyler chegou exatamente 2 horas depois com uma bolsa para laptop e um sorriso que me lembrou porque Nena o havia descrito como perigosamente inteligente. Pronto para virar um fantasma digital? Perguntou ele, arrumando seu equipamento na mesa da cozinha. O que isso significa exatamente? Significa que vamos garantir que tudo o que você fizer nos próximos dias não possa ser rastreado até você. Pegadas digitais limpas, comunicações irrastreáveis, tudo. Nas 3 horas seguintes, Tyler me ensinou técnicas avançadas que eu nunca imaginei que precisaria, como falsificar endereços de e-mail, como criar contas anônimas em redes sociais e como programar o envio automático de mensagens. Mas o mais importante, ele me mostrou como fazer com que as comunicações parecessem vir de um lugar completamente diferente. Esta é a opção nuclear, disse ele, com a expressão séria. Depois de usar isso, não tem como voltar atrás. Eu entendo. E você tem certeza de que ele merece isso? Mostrei a ele os e-mails sobre me fazer parecer instável. Mostrei os extratos bancários documentando o roubo das nossas economias. Mostrei as mensagens de texto planejando minha ruína financeira. O rosto de Tyler se fechou ao ler. Ele merece isso. O plano era elegante em sua simplicidade. Primeiro, eu iria expor o caso de Philip a todos que importavam em sua vida profissional e pessoal. Não por meio de acusações raivosas ou confrontos emocionais, mas por meio de uma documentação cuidadosa que seria impossível negar. Segundo, eu ia garantir que o marido de Amanda descobrisse o caso de uma forma que causasse o máximo de dano à reputação de ambos. E terceiro, eu iria garantir que o abuso financeiro sistemático de Philip fosse documentado de uma forma que me protegesse legalmente, ao mesmo tempo que destruísse sua credibilidade. Mas a parte final do plano, a parte que fez minhas mãos tremerem de expectativa, era mais pessoal. Eu ia dar a Philip exatamente o que ele planejava me dar, humilhação completa seguida de uma perda devastadora. Tyler terminou de configurar os sistemas automatizados e me explicou o cronograma mais uma vez. Lembre-se, quando isso começar, vai ser rápido. Você está pronto? Pensei em 8 anos de casamento. 8 anos de confiança, apoio e amor que Philip decidirá serem inúteis. 8 anos construindo uma vida que ele planejava destruir enquanto me fazia acreditar que a culpa era minha. Estou pronta. Então, vamos queimar tudo. A primeira mensagem foi enviada às 6 horas da manhã de sábado, enquanto Philip provavelmente tomava café da manhã na cama com Amanda no resort deles em Napa Valley. Foi enviada para toda a sua equipe, pilotos, comissários de bordo, equipe de solo, todos. O assunto era simples, o verdadeiro Capitão Torres. O e-mail não continha acusações, apelos emocionais, discursos raivosos, apenas fatos. Capturas de tela de mensagens de texto entre Philip e Amanda discutindo o caso. Fotos deles juntos em restaurantes e hotéis. Registros bancários mostrando Philip usando verbas de viagem da empresa para financiar viagens pessoais com a amante. E o mais prejudicial de tudo, gravações de áudio de Philip mentindo para a gerência da companhia aérea sobre seu paradeiro enquanto, na verdade, ele estava em viagens românticas. Às 6h15, a mesma informação foi enviada para Miriam, do RH, e para o Comitê de Ética da companhia aérea. Às 6h30, foi para o escritório de Marvin Shaw,
juntamente com fotos de Amanda usando joias compradas com o dinheiro roubado de Philip e um cronograma detalhado mostrando como Philip estava usando o nome de Shawn para encobrir seus rastros. Mas a mensagem que mais me fez sorrir foi a que foi enviada ao marido da Amanda. Conheci Richard Shawn através das redes sociais da Amanda, um empresário de sucesso que claramente adorava a esposa, a julgar pelas suas postagens frequentes sobre o casamento perfeito deles. A mensagem que enviei a ele era diferente das outras, mais pessoal. Senhor Shawn, sei que será difícil de ler, mas acredito que o senhor merece saber a verdade sobre o que sua esposa tem feito nos últimos 8 meses. Em anexo, o senhor encontrará provas documentadas de um caso em andamento entre Amanda e meu marido, Philip Torres. As provas incluem fotos, mensagens de texto e registros financeiros que mostram que o relacionamento deles foi financiado com dinheiro roubado da minha conta poupança da família. Estou enviando isso a você não por vingança, mas porque acredito que nós dois merecemos algo melhor do que parceiros que nos trairiam tão completamente enquanto nos tornavam cúmplices da nossa própria humilhação. Desejo-lhe força em tudo o que decidir fazer com esta informação. Atenciosamente, Clary Taurus. Às 7 horas, as bombas digitais já estavam detonadas. Agora, só me restava esperar que explodissem. Não precisei esperar muito. O telefone dele começou a tocar às 7h23. Observei da janela da cozinha enquanto ele atendia na entrada da garagem, provavelmente tendo acabado de voltar de um fim de semana romântico. Eu conseguia ver o rosto dele através do para-brisa do carro, observando-se transformar de confusão em horror e pânico. Ele desligou e imediatamente ligou para outra pessoa, depois para outra, depois para outra. Quando ele entrou pela porta da frente, parecia um homem que acabará de ver seu mundo desabar. Clary. Sua voz estava trêmula, incerta. Precisamos conversar. Eu estava sentada à mesa da cozinha, tomando café da manhã calmamente e lendo um livro. Olhei para ele com o mesmo sorriso confiante que eu lhe dava havia 8 anos. Bom dia, querido. Como foi em Denver? Seu rosto ficou branco. Não foi. Eu não estava em Denver. Ah. Inclinei a cabeça, fingindo confusão. Onde você estava então? Clary, acho que alguém está tentando me sabotar. Alguém mandou e-mails para pessoas do trabalho. E-mails com fotos e mensagens privadas. Que tipo de fotos? Ele me encarou, buscando em meu rosto qualquer sinal de que eu soubesse o que estava acontecendo. Mas eu tinha meses para praticar essa performance. Fotos minhas com outra pessoa. Outra pessoa. Deixei o livro cair, minha expressão mudando para preocupação. Philip, do que você está falando? Eu tenho. Deus, Clary, eu tenho tido um caso. As palavras pairavam no ar entre nós como fumaça. Fiquei imóvel, deixando-a se acomodar, deixando que ele visse o momento exato em que a compreensão cruzou meu rosto. Um caso. Minha voz era quase um sussurro. Sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. É que foi se desenvolvendo com o tempo, e eu não sabia como impedir. Levantei-me lentamente, com a mão pressionada contra o peito, como se estivesse com dificuldade para respirar. Quanto tempo, Claire? Quanto tempo, Philip? 8 meses. Afundei-me na cadeira e, pela primeira vez naquela conversa, minha reação foi completamente genuína. Porque, mesmo sabendo da verdade há semanas, ouvi-lo dizer isso em voz alta ainda era como levar um chute no estômago. 8 meses, repeti, entorpecida. Eu sei como isso parece, mas juro que eu ia acabar com isso. Eu ia escolher o nosso casamento. Você estava? Olhei para ele, e algo na minha voz deve ter mudado porque sua expressão mudou. Sim, absolutamente. Mesmo que você já tenha contratado um advogado de divórcio. A cor desapareceu completamente do seu rosto. Como você? Mesmo que você tenha avaliado nossa casa e aberto uma conta bancária separada? Clary, eu posso explicar? Mesmo que você tenha roubado dinheiro das nossas economias para pagar um apartamento em Fênix. Ele deu um passo para trás, com os olhos arregalados, algo que parecia medo. Mesmo que você tenha planejado me fazer parecer instável durante o processo de divórcio para que você pudesse levar tudo e me deixar sem nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Philip ficou paralisado na cozinha, me encarando como se eu tivesse uma segunda cabeça. Quem é você? Sussurrou. E foi então que eu sorri. O mesmo sorriso que eu lhe dera 3 horas antes, quando ele me ligou da entrada da garagem, em pânico por causa de e-mails que não conseguia entender. Sou sua esposa, eu disse suavemente. A mulher que você sempre subestimou. Você? Você enviou aqueles e-mails? Enviei muito mais do que e-mails, Philip. O telefone dele começou a tocar novamente. Ele ignorou. O que você fez? Eu fiz exatamente o que você planejava fazer comigo. Contei a verdade sobre quem você realmente é para todos que importam na sua vida. Você vai destruir minha carreira. Sua carreira? Ri, e o som surpreendeu até a mim com sua amargura. Philip, sua carreira acabou no momento em que você decidiu usar recursos da empresa para financiar seu negócio. Sua carreira acabou no momento em que você mentiu para seus supervisores sobre onde estava e o que estava fazendo. Eu não destruí sua carreira. Você destruiu. Claire, por favor. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Nós podemos. Podemos o quê? Levantei-me novamente, e desta vez minha voz era firme como granito. Podemos descobrir o fato de que você vem abusando psicologicamente de mim há meses? Podemos descobrir o fato de que você roubou $12.000 das nossas economias? Podemos descobrir o fato de que você planejava me deixar sem teto e sem dinheiro enquanto me pintava como uma interesseira? O telefone dele tocou sem parar. Atenda, eu disse. O que? Atenda o telefone, Philip. Quero ouvir como é a sua nova realidade. Com as mãos trêmulas, ele atendeu a ligação. Alô? Eu podia ouvir gritos do outro lado da linha. Voz masculina, furiosa, ameaçadora. O rosto de Philip ficou pálido. Richard, eu posso explicar? Mais gritos. Philip afastou o telefone do ouvido. Richard, por favor, só escute. A linha ficou muda. Era o marido da Amanda, eu disse, em tom de conversa. Ele provavelmente está ligando para o advogado agora mesmo. Você sabia que ele vale uns $50 milhões e que tem um acordo pré-nupcial muito rigoroso com a Amanda? Imagino que ela esteja prestes a ficar significativamente menos rica. Philip me encarou como se eu fosse uma estranha. Essa não é você, Clary. Essa não é quem você é. Você tem razão, concordei. A Clary que você conheceu era ingênua. Ela confiava. Ela acreditava no melhor das pessoas, mesmo quando elas lhe mostravam o pior. Caminhei em sua direção, e ele realmente recuou. Mas aquela Clary se foi, Philip. Você a matou quando decidiu que 8 anos de casamento valiam menos do que alguns meses de excitação com uma mulher casada. Você a matou quando decidiu roubar da nossa poupança. Você a matou quando começou a planejar fazê-la parecer louca para poder destruí-la no tribunal. Eu nunca quis te machucar. Sim, você fez. Minha voz cortou seu protesto como uma faca. Você queria me machucar tanto que eu nunca me recuperaria. Você queria tirar tudo de mim, minha casa, minha segurança, meu senso de realidade e me deixar sem nada enquanto você começava sua nova vida perfeita. O telefone dele começou a tocar novamente. Atenda, Claire. Responda ou eu respondo para você. Ele olhou para o identificador de chamadas e seu rosto ficou branco. É meu supervisor. Então é melhor você atender a ligação. Ele respondeu com a mão trêmula. A conversa durou menos de 30 segundos e, quando desligou, seus ombros estavam caídos em derrota. Me suspenderam enquanto a investigação continua. Bom. Bom. Ele me olhou com algo próximo ao ódio. Você destruiu a minha vida. Não, Philip, eu revelei a sua vida. Há uma diferença. E então eu disse as palavras que esperei meses para dizer. As palavras que pareciam me livrar de um peso de 1.000 libras que eu carregava nos ombros. Eu quero o divórcio. Os dias seguintes se passaram em meio a uma série de telefonemas, reuniões jurídicas e as tentativas cada vez mais desesperadas de Philip de salvar sua reputação. Acontece que minha revelação digital foi ainda mais eficaz do que eu esperava.
A companhia aérea iniciou uma investigação formal sobre a conduta de Philip, com foco específico no uso indevido de recursos da empresa e nas mentiras que ele mentiu sobre seu paradeiro durante os períodos de trabalho programados. As conclusões preliminares sugeriram que ele não apenas perderia o emprego, mas também poderia enfrentar acusações criminais por fraude. A situação de Amanda era ainda pior. Seu marido, Richard, havia entrado com o pedido de divórcio imediatamente e buscava sua remoção de vários conselhos corporativos, onde sua posição dependia do casamento com ele. O acordo pré-nupcial que ela havia assinado era irrevogável. Ela perderia quase tudo. Mas foram as consequências pessoais que pareceram afetar Philip mais. Todo mundo me odeia, disse ele na quarta-feira de manhã, sentado à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos. Minha equipe, meus supervisores e até minha irmã não atendem minhas ligações. É o que acontece quando as pessoas descobrem quem você realmente é. Essa não é quem eu realmente sou. Eu cometi um erro, Clary. Um erro. 8 meses não é um erro, Philip. Roubar $12.000 não é um erro. Planejar me destruir psicologicamente não é um erro. Essas foram escolhas. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. O que você quer de mim? O que será preciso para você me perdoar? A pergunta era tão absurda que quase ri. Philip, não existe universo em que eu te perdoe. Não porque eu seja cruel, mas porque o perdão exigiria que você entendesse o que fez de errado. E você ainda não entendeu. Você não apenas me traiu. Você planejou sistematicamente destruir a minha vida, enquanto me tornava cúmplice da minha própria destruição. Você me fez sentir louca por suspeitar que algo estava errado. Você me fez sentir culpada por não confiar em você. Você me fez sentir como se eu não merecesse o respeito básico da honestidade. Sentei-me em frente a ele e, por um instante, senti um lampejo da velha familiaridade. Este homem com quem dividi a cama por anos, cujas preferências de café eu sabia de cor, cujo aniversário de mãe eu nunca esqueci. Eu poderia ter conseguido superar o caso, continuei. Mas o abuso financeiro, a manipulação psicológica, o plano de me deixar sem nada enquanto me pintavam como a vilã, isso é imperdoável. Eu estava com medo. Não sabia como te dizer que não estava feliz. Então, você decidiu me destruir. Ele não tinha uma resposta para isso. Naquela tarde, encontrei-me com minha advogada de divórcio, uma mulher perspicaz chamada Helena Jefferson, que havia sido altamente recomendada por Vincent. A situação do seu marido é desafiadora, disse ela com algo que poderia ter sido divertido. O advogado dele ligou esta manhã, perguntando se estaríamos dispostos a considerar um acordo amigável. Que tipo de acordo? Ele está se oferecendo para dividir todos os bens 50-50 e pagar pensão alimentícia por 2 anos. Quase ri. 2 meses atrás, ele planejava me deixar sem teto. Agora, quer dividir tudo igualmente. Essa é a beleza de ter provas. Senhora Torres, seu marido não tem mais nenhuma influência. O que a senhora acha que eu deveria pedir? Helena recostou-se na cadeira, estudando-me com olhos penetrantes. O que você quer? Era uma boa pergunta. O que eu queria? 1 mês atrás, eu teria dito que queria meu casamento de volta. Eu queria o homem por quem me apaixonei, a vida que planejamos juntos, o futuro com que sonhamos. Mas aquele homem nunca existiu. A vida que planejamos foi construída sobre mentiras. O futuro com que sonhamos foi uma fantasia que ele nunca pretendeu realizar.